Oi, meu nome é Rebeca Souza e o vídeo de hoje é mais um vídeo com aulas básicas que todo cristão deve saber. Hoje nós estaremos na aula 9 e essa aula vai falar sobre a nova vida em Cristo. A frase para a aula de hoje é a frase de um pregador chamado Robert C. Sproul, que diz assim: o que mede um verdadeiro cristão não é o quanto ele sabe de Bíblia, e sim o quanto ele vive de Bíblia. Então, Sproul aqui ele vem nos falar sobre o que mede a vida do cristão, o que diz se ele é realmente um cristão. Não é o quanto ele tem conhecimento sobre a Bíblia, mas é o quanto que ele vive a Bíblia, o quanto que ele obedece aquilo que está escrito na Bíblia. E para a gente iniciar, vamos ver o versículo-chave de hoje, a passagem-chave, que se encontra na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos repetir. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém é verdadeiramente cristão, é uma nova criação, é uma nova pessoa. As coisas antigas, o antigo modo de falar, pensar, se comportar, já se passou. Eis que surgiram coisas novas. Agora tudo se fez novo. São novos pensamentos, novas atitudes, são novos sentimentos. Então agora é uma nova pessoa. O antigo homem, aquele que estava morto no pecado, já se foi. Agora ressuscitamos com Cristo e somos novas criaturas. E de onde vem o termo cristão? Onde surgiu essa palavra cristão? E o que ela significa? A palavra cristão significa seguidor de Cristo, ou imitador de Cristo, ou ainda um pequeno Cristo. Então, ser um cristão significa imitar a Cristo, ser como Ele. O que era um discípulo? Na verdade, o que é um discípulo? Um discípulo, ele é mais do que um aluno. Um aluno, ele apenas aprende as coisas que o seu professor está ensinando, mas ele não procura ser como o professor. Já o discípulo, ele ouve as coisas que o seu mestre ensina e ele procura viver como o seu mestre vive, fazer aquilo que o seu mestre faz e pensar como o seu mestre pensa. Portanto, se nós somos cristãos, somos discípulos de Cristo. E se somos discípulos de Cristo, devemos tentar viver como Cristo viveu. Devemos tentar pensar como Cristo pensa. Devemos tentar nos comportar como Cristo se comportou. Devemos ser imitadores de Cristo, de forma que quando as pessoas de fora olhem para nós, vejam que somos muito parecidos com Cristo e assim possam dizer: você é um cristão, porque a sua aparência, seu modo de falar, seu modo de se comportar não nega que você é um cristão. Quando foi a primeira vez que o termo cristão foi usado? A primeira vez foi em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Essa foi a primeira vez que os discípulos de Cristo, aqueles que seguiam a Cristo, foram chamados de cristãos na Bíblia. Eles já foram chamados de seita do caminho. Antigamente a palavra seita não tinha um sentido pejorativo que nem ela tem hoje. Seita significava um partido diferente. E o partido oficial da época, o que era a maioria, a religião oficial primeiro era o judaísmo e em Israel. E o partido que era maioria em Israel era um partido dos fariseus.
Jesus não se comportava como os fariseus, portanto, os seus seguidores não se comportavam como os fariseus, nem como os saduceus, nem como os zelotes, nem como aqueles que viviam no deserto. Então, os discípulos de Cristo, eles se comportavam de uma forma diferente. Até que surgiu, foi oficialmente dado como uma nova religião. Mas antes era considerado como se fosse uma seita do judaísmo, mais um partido do judaísmo que estava se formando. Até que um dia foi visto que não era judaísmo e não tinha nada a ver com o judaísmo. Era realmente uma nova religião, a religião cristianismo. Mas eles já foram chamados de seita do caminho, porque Jesus dizia que era o caminho e as pessoas seguiam esse caminho, e já foram chamados de diversos outros nomes. Mas foi em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26, a primeira vez na história que os cristãos foram chamados de cristãos, porque todos imitavam aquele Cristo, o Jesus que veio se dizendo Cristo e que morreu numa cruz. Todos eram imitadores desse homem, então por isso foram chamados de cristãos. Ser cristão, é diferente de ser crente. O que é um crente? Um crente é aquele que crê em alguma coisa. Se por um acaso eu vejo que o céu está bem claro, que o sol está bem quente, eu posso dizer, eu creio que hoje vai ser um dia ensolarado, porque eu estou vendo que vai ser ensolarado. Ou se as nuvens começam a ficar escuras, eu posso olhar para o céu e dizer, eu creio que hoje vai chover. Então eu sou crente de que hoje vai chover. Eu creio em alguma coisa. Crer é diferente de ser um cristão. Ser crente é diferente de ser um cristão. Por exemplo, o próprio Tiago nos diz, na epístola de Tiago, que crente, até os demônios são crentes. Porque ele diz, você crê que Deus existe? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Agora, prove para mim que você realmente tem fé nele através das suas atitudes. Aí eu vou saber se a sua fé em Cristo é realmente uma fé sincera, se você é realmente um cristão. Porque um cristão é aquele que crê totalmente em Cristo, ele se entrega totalmente a Cristo e ele procura viver agora da maneira que Cristo quer e não mais da maneira que ele quer. Por isso há uma diferença entre ser cristão e ser crente. O crente é apenas aquele que crê. Crê que Deus existe, crê que Jesus existe, crê que a Bíblia foi escrita há muitos anos e que fala algumas coisas que parecem se cumprir. Isso de acordo com a visão deles. Então, essas pessoas são crentes. E nós podemos ver, principalmente, Satanás. Satanás crê que Deus existe. Ele crê que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele crê que Deus é todo-poderoso. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Satanás crê em tudo isso. A diferença está em que Satanás não obedece. E o cristão, ele crê, mas obedece. O crente, ele apenas crê, mas não obedece. Há uma diferença entre ser cristão e ser crente. E o que não é ser um cristão? Ser um cristão não é apenas frequentar uma denominação. Muitas pessoas dizem que muitas pessoas elas vão a um culto e elas respondem ao apelo no final do culto, e elas vão lá na frente, elas se ajoelham, elas repetem a oração que o irmão no microfone pede para elas repetirem, eu confesso e aceito Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. Então elas repetem a oração, e aí no final o pregador diz assim, então agora você é um cristão. Pronto. A partir daí, ela começa a frequentar aquele templo. Ela frequenta os cultos, ela frequenta as orações, ela frequenta as escolas bíblicas, ela frequenta os ensaios, mas quando você vai ver na vida dela, ela apenas é um frequentador. Porque a vida dela... Mas quando você vê na vida dela, ela apenas é uma frequentadora, porque na vida dela, ela continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes de dizer que havia confessado a Jesus. Ela vive do mesmo jeito, ela fala as mesmas coisas, ela se comporta do mesmo jeito, ela pensa do mesmo jeito, ela fala do mesmo jeito. Ela não ficou diferente nada, ela apenas está frequentando um culto, frequentando um templo evangélico. Isso não significa dizer que essa pessoa é cristã.
E é tanto que a Bíblia nos diz que muitos, no meio deles, uns vão ser colhidos e outros vão ser deixados. Eles vão estar no mesmo ambiente e alguns vão ser levados e outros vão ser deixados. Muitos entre os frequentadores de templo vão ser levados porque eram cristãos verdadeiros, mas outros serão deixados porque eram apenas frequentadores. E se apenas um frequentador, sem mudar mais nada na sua vida, não significa que você é um cristão. Por exemplo, se uma pessoa ela diz que agora ela se tornou cristã e aí ela começa a frequentar os cultos, não importa se ela está frequentando, nesse caso, né? Não importa se ela frequenta uma vez perdida a reunião de adoração, que é um culto, e pode ser em qualquer lugar, pode ser no templo, pode ser numa casa, pode ser numa praça, pode ser na praia, pode ser em qualquer lugar. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele estará no meio deles. Então, se houver pessoas reunidas fazendo uma reunião de adoração, ali é o culto e ali está a igreja, já que a igreja não é o prédio de tijolos com a plaquinha da denominação. A igreja são as pessoas e cada uma é um tijolo que forma a igreja. A pessoa sozinha não é a igreja, mas a pessoa ela é um tijolinho que junto com outro e mais outro e mais outro, eles formam a igreja. Então, supomos que essa pessoa que se diz que agora é um cristão, ela começa a frequentar as reuniões de adoração, começa a frequentar os cultos, as orações, as escolas bíblicas. E nesse caso dessa pessoa, tanto faz se ela frequenta uma vez aqui, outra acolá, ou se ela é um frequentador bem frequente, se ela vai a todos os cultos, a todas as orações, a todas as escolas bíblicas, se ela não falta a nada. Mas aí vamos supor que nós vamos olhar para a vida dessa pessoa e essa pessoa continua indo para festas, ela continua, e mesmo que não vá, ela tem vontade de ir, não vai simplesmente porque diz que agora é crente, aí não vai, os outros não vão gostar, o pastor vai saber, e não sei o que, e agora ela é crente, ela não pode fazer isso e aquilo. Não, mas ela tem muita vontade de ir. Então a pessoa gosta ainda de ir pra festa, gosta de ir pra farra, a pessoa ainda vive de vez em quando em bebedeira, a pessoa ainda se arruma de forma sensual, tanto se arruma como posta fotos de uma forma sensual na internet. Essa pessoa ainda ouve músicas que falam de tudo que não agrada a Deus, como bebedeira, traição, prostituição, que um dia fica com um, outro dia fica com outro dia fica com outro, outro dia fica com outro. Para Deus isso é prostituição. Então supomos que essa pessoa se diz um cristão e ela até frequente a todas as reuniões de adoração e de oração que tem numa igreja, mas ela continua vivendo totalmente de forma errada. Isso não significa que ela é um cristão, porque pelas suas atitudes, pelos seus frutos, nós podemos perceber que não, ela não é uma cristã, não é um cristão. Ser cristão também não é apenas uma cartilha de pode e não pode. Agora eu aceitei Jesus, como costumam dizer, né? Que o certo seria confessar. Mas como costumam dizer, agora eu aceitei Jesus. Então, isso eu posso fazer, e isso eu não posso. Isso eu posso fazer, e isso eu não posso. Eu sou um cristão, então não pode fazer um determinado corte de cabelo, não pode usar maquiagem, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso pode, isso não pode, isso não pode. Então, ser cristão não é simplesmente obedecer uma cartilha de pode e não pode. Isso não significa que uma pessoa é cristã. Ser cristão também não é uma forma de barganhar com Deus. É muito comum, desde o começo da história, pessoas que procuram a Deus apenas para receber um benefício. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós podemos ver várias pessoas que quiseram procurar os profetas de Deus, procurando um benefício de Deus, a boa vontade de Deus, apenas para poder ser livre, por exemplo, para ser vencedor em uma guerra, ou para poder conseguir um determinado casamento, ou para poder conseguir determinados bens. Isso é muito comum desde que o mundo é mundo. Mas ser cristão não é barganhar com Deus. Eu não posso dizer que sou um cristão se o único motivo de eu ter procurado a Deus é porque eu quero a cura de alguém na minha família. O único motivo de eu ter procurado a Deus é porque eu quero que Deus abra uma porta de emprego para mim. O único motivo de eu ter procurado a Deus é porque eu quero que Deus tire
tal pessoa do mundo das drogas. Não, isso não é ser um cristão. Porque eu não posso chegar a Deus e dizer, Deus, eu vou te servir se alguma coisa. Não, nós não podemos fazer isso. Isso é barganhar com Deus. É negociar com Deus. E quem somos nós para barganhar com o Criador do universo? Quem sou eu para dizer a Deus, Deus, eu vou te obedecer se o Senhor fizer isso e isso. Deus, eu vou pagar tanto de oferta, fazer um voto de tantos reais, se o Senhor fizer isso e isso. Deus, eu vou aceitar Jesus se o Senhor converter tal pessoa, ou trouxer tal pessoa das drogas. Vou confessar a Jesus se fulano de tal parar de beber. Isso não é confessar Jesus. Isso não é se tornar um cristão. Isso é apenas querer barganhar com Deus. É querer dizer, eu vou te servir se primeiro o Senhor atender a minha vontade. Então, se o Senhor fizer o que eu estou lhe pedindo, aí eu vou lhe servir. Que Deus tão pequeno e tão inútil é esse, não é? Que para uma pessoa poder servi-lo, ele precisa obedecer à vontade da pessoa primeiro? Bom, Deus não é assim. Deus, ele é um Deus poderoso, soberano, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele faz o que quiser, quando quiser, da forma que quiser. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós não podemos barganhar com Deus. Isso não é ser um cristão. Ser um cristão também não é apenas seguir determinadas doutrinas. Eu sou cristão e me converti em tal igreja. A doutrina da igreja é essa. Então, ser um cristão para mim é obedecer essas regras que determinada igreja impôs sobre mim. E se eu não obedecer determinadas regras que determinada igreja pôs sobre mim, então eu já não sou mais um cristão. Ser um cristão não é apenas seguir regras de determinada igreja, seguir doutrinas de determinada igreja, que muitas vezes nem são doutrinas, são apenas usos e costumes. Doutrina bíblica é algo que ela não passa por causa do tempo. Independente do tempo passado, presente ou futuro, continua valendo aquilo ali. Doutrina bíblica é algo que não muda de acordo com região. Tanto faz se eu estou no Brasil, se eu estou na África, se eu estou no Japão, se eu estou na Europa. Tanto faz. Doutrina bíblica, ela é firme, ela é aquela em qualquer tempo, em qualquer região, em qualquer cultura. Usos e costumes. Usos e costumes, eles mudam com o tempo, mudam com a região, mudam com o idioma, muda com a raça, muda com a cultura. Então, usos e costumes mudam. Muitas igrejas têm colocado seus usos e costumes como se fossem doutrinas bíblicas, colocado regras que foram criadas por homens e que, segundo a Bíblia, não tem utilidade nenhuma, não tem força nenhuma para fazer com que alguém se torne santo, e estão colocando esses usos e costumes como se fosse doutrina bíblica, quando não é. E ser um cristão também não é apenas seguir uma religião. Tu é cristão? Sou. É porque agora eu sou evangélico. Isso não é ser cristão. Ou como alguns podem dizer, eu sou cristão porque eu sou católico. Não, isso também não é ser um cristão. Ser um cristão não é servir a determinada religião. Ser um cristão é ser imitador de Cristo. E isso é tão verdadeiro que muitas pessoas que se dizem evangélicas não são cristãos. Porque eles não imitam a Cristo da forma como a Bíblia diz que é para imitar. Então, o que é ser um cristão? Primeiro, antes da gente poder ver os pontos sobre o que é realmente ser um cristão, vamos ver o que diz lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 27. Jesus vai nos dizer o que é ser um cristão, de forma bem resumida. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois
Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que poderá dar o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Nessa passagem aqui, nesse último pedacinho, nós podemos até entender, equivocadamente, que talvez Jesus esteja dizendo assim, meu Pai vai recompensar de acordo com o que você fez. Se você foi bom o suficiente, você vai ser salvo. E se você não foi bom o suficiente, você vai ser condenado. A salvação, como nós vimos nas aulas passadas, salvação não é por obras, salvação é por fé. Agora sim, aqueles que forem salvos vão ser recompensados por Deus de acordo com o que fizeram. Se aquela pessoa que foi salvo pela fé teve muitas boas obras, se ela fez muita coisa pelo reino de Cristo, o galardão, a recompensa que ela vai receber vai ser bem maior do que aquela pessoa que fez pouquíssimas coisas pelo reino de Cristo, mas ainda assim foi salvo. Então Deus vai recompensar cada um de acordo com as suas obras. Não é salvar, salvação é por fé. Mas a recompensa que vai ser dada aos salvos vai ser de acordo com a obra, com as obras que aquele salvo fez enquanto estava em vida. E o que Jesus nos diz aqui? Se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, e isso era o que fazia o discípulo, seguia a Jesus. Se alguém quiser seguir-me, ser meu discípulo, abra mão da sua própria vida, negue-se a si mesmo, rejeite seus próprios desejos, seus próprios planos, sua própria vontade, seus próprios pensamentos e agora viva para mim. Tome sua cruz, obedeça ao Evangelho, seja meu imitador. Porque o que Jesus quer nos ensinar? Que nós devemos abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Abrir mão dos nossos projetos para viver os projetos de Deus. Abrir mão dos nossos pensamentos para viver nos pensamentos de Deus. Abrir mão da nossa má natureza para viver a natureza de Cristo, segundo o Espírito Santo. Porque aqueles que são salvos não vivem mais de acordo com a sua carne, mas vivem de acordo com o Espírito Santo. Então, ser um cristão é seguir a Cristo, é ser imitador de Cristo. E ser um cristão, ela exige muitas coisas. Ser um cristão aqui, antes da gente ver sobre as exigências que Deus faz para ser um cristão, para a nova vida em Cristo, Deus nos ensina, Jesus nos ensina lá em João, que nós somos como uma videira. Aliás, nós somos como os galhos. Jesus é a videira, Jesus é a raiz, é aquilo que sustenta os galhos e sustenta os frutos. E um galho, por exemplo, aqui onde eu moro é muito comum o cajueiro. Eu moro aqui no interior do Ceará e aqui é muito comum cajueiro. Em todo interiorzinho que você for olhar, toda zona rural tem um cajueiro. Então aqui nós temos o cajueiro. O cajueiro ele se torna uma planta muito grande, uma árvore muito grande. Ele tem uma raiz muito grande também, dependendo do tamanho do cajueiro. E ele tem os seus galhos. E quando chega no tempo do caju, os galhos que vão dar caju são os galhos que estão vivos. Os galhos que secaram, eles caem. E eles não servem para outra coisa a não ser fazer carvão. Então, o que acontece? O galho que vai dar fruto é somente aquele que está ligado na árvore. E isso vale para qualquer árvore frutífera. Aqui, Jesus usou o exemplo da videira. Os galhos que vão sair uvas são somente os galhos que estão firmes, estão unidos ao tronco, ao caule da videira e à sua raiz. E quem é o agricultor que cuida dessa videira? É Deus. Deus é o agricultor, Jesus Cristo é a videira e nós somos os galhos. Deus nos enxertou, nós que somos da árvore do mato, da árvore bruta, que somos nós que somos os gentios, ou seja, os estrangeiros que não são judeus,
nós somos enxertados no povo de Deus. O povo de Deus era Israel. Deus havia escolhido Israel. Só que, claro, ele já tinha todo o plano preparado para todas as nações. Mas primeiramente ele se revela a Israel. É de Israel que vêm os mandamentos. É de Israel que vêm os profetas. É de Israel que veio o Cristo. Então, Israel é chamada de a videira original. Aliás, os galhos originais. Jesus é a videira e Israel são os galhos originais. Nós somos galhos da videira, da planta bruta, da planta do mato. E Deus pegou a gente, que somos estrangeiros, não judeus, Ele nos pegou e nos enxertou em Cristo. Quando nós confessamos a Jesus e seguimos o que Jesus quer, nos tornamos imitadores de Cristo, então quer dizer que nós somos realmente enxertados na planta, na videira, que é Cristo. E a partir daquele momento nós recebemos a seiva que vem da raiz, passa pelo caule e passa para os galhos, que é a vida de Cristo. E nós só podemos ser santos, ou seja, frutificar, ter boas obras, querer fazer o bem e conseguir fazer o bem, porque a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que produz em nós tanto querer fazer as coisas certas, como conseguir fazer as coisas certas. É Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Sem o Espírito Santo, sem estar em Cristo, sem ser um verdadeiro cristão, a pessoa ela pode até saber o que é certo ou errado, sendo que a pessoa está morta em seus pecados, ela está inclinada para o mal e os seus pensamentos, na sua cabeça, o bem e o mal, ela não consegue discernir direito o que é bom e o que é mal, porque ela está morta em pecados. Mas quando nós somos nascidos de novo, quando o Espírito Santo nos vivifica com Cristo, então a partir daquele momento, nós podemos discernir melhor o que é certo e o que é bom. O que é bom do que é mal. E quando nós ainda estamos mortos em pecados, por mais que a gente até saiba, até consiga diferenciar nessa nossa visão distorcida de pecador, até se nós conseguimos diferenciar o que é bom do que é mal, mas nós não conseguimos realizar o que é bom. Não gostamos de realizar o que é bom, não temos prazer no que é bom e não conseguimos realizar o que é bom. Apenas aqueles que têm o Espírito Santo é que conseguem discernir melhor o que é bom do que é mal, que conseguem ter prazer em fazer aquilo que é bom e que conseguem realmente ter condições para poder realizar aquilo que é bom. Porque não basta apenas eu amar o que é bom. Eu preciso conseguir fazer o que é bom. E é só o Espírito Santo que me faz amar e conseguir realizar as coisas boas. Então, para que eu possa dar frutos, para que eu possa ser santo de verdade, me santificar, para que eu possa mostrar que eu tenho fruto do Espírito, eu preciso estar ligada na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e receber da seiva da videira verdadeira, que é a vida eterna que nós conseguimos através de Jesus Cristo. Então, é somente ligados a Cristo que nós conseguimos dar frutos. E aqueles que não estão ligados a Cristo, aqueles que não são verdadeiramente cristãos, eles não vão conseguir dar frutos. Eles não vão conseguir mostrar o fruto do Espírito Santo. Eles não vão conseguir ter boas obras. Então, esses galhos, eles não estão ligados à videira. E por isso, o seu fim é ser cortado e lançado ao fogo. Porque é a única serventia deles. Planta seca só serve para ser cortada e lançada ao fogo. E é isso que Jesus nos ensina na parábola da videira em João. Ele diz que para nós conseguirmos ter boas obras e mostrar que realmente somos cristãos, como Tiago diz, você tem fé? Pois então me mostre que você realmente tem fé através das suas obras. As boas obras, elas são evidências de alguém que foi salvo, e não o meio para se ser salvo ou para se manter a salvação. Então, se eu fui salva de verdade, se eu agora sou uma verdadeira cristã, eu vou ter bons frutos. Eu vou mostrar o fruto do Espírito e eu vou conseguir me santificar, porque eu estou ligado à videira verdadeira. O verdadeiro cristão, ele está ligado à videira verdadeira e ele consegue dar frutos.
Se ele não der frutos, se ele não tiver as obras como evidência, então provavelmente ele não foi salvo. E o que é ser um cristão? Que a nova vida com Cristo, ela exige de nós. Ela exige de nós que nós abandonemos o mundo. Ela exige de nós que nós abandonemos os nossos maus desejos. Ela exige de nós que nós abandonemos aquele modo antigo de viver e viva agora para o novo modo com Cristo. E o que Jesus nos ensina também através da lição da videira? Ele nos ensina que para podermos dar mais frutos ainda, muitas vezes nós seremos podados. Às vezes, por exemplo, em frente à minha casa eu tinha uma árvore, a outra casa antiga que eu vivia. Eu tinha uma árvore que era não sei como vocês chamam por aí, aqui a gente chama de ninho, o nome dessa árvore. E eu tinha essa árvore na frente da minha casa. E essa árvore, ela ia crescendo, crescendo e ficando muito grande, então meu esposo precisava podar essa árvore. E ele podava tanto a bichinha e eu ficava com tanta pena, porque a bichinha parecia que ficava tão feinha, perdia tanto galho e não dava sombra. Mas quando chegava o tempo dela dar folhas, ela ficava muito mais bonita do que o que ela era antes de ser podada. A planta, ela precisa ser podada, ela precisa ser tirado aquilo que não está funcionando nela, aquilo que não está prestando, aquilo que está atrapalhando o crescimento dela, está tomando a força dela, para que ela possa frutificar ainda mais, para que ela possa dar mais frutos, para que ela possa ter mais folhas. E assim acontece com aquele que é verdadeiramente um cristão. Aquele que é verdadeiramente um cristão, ele vai passar por provas, ele vai passar por tribulação. Um cristão, não tem como você ser um cristão e não passar por provas. Não tem como você ser um cristão e nunca ficar doente. Cristão vai ficar doente. Cristão, mesmo sem querer, ele vai pecar. Porque a diferença está em que o cristão, o verdadeiro cristão, ele peca, ele continua pecando, ele é um pecador. Ele está num corpo ainda corruptível, num corpo ainda defeituoso por causa do pecado. Mas o verdadeiro cristão, ele não peca porque quer. Não é uma coisa deliberada. Ele peca sem querer. O pecado, na vida do verdadeiro cristão, ele é como um escorregão. Ele é apenas um erro de percurso no meio do caminho. E logo o cristão volta atrás, pede perdão e tenta se reconciliar com Deus. Ele tenta se acertar e não fazer mais aquilo de errado que ele fazia antes. Porque é isso que é o verdadeiro arrependimento. Se arrepender de seus pecados, mudar de atitude e não fazer mais as coisas erradas que fazia antes. Então, o verdadeiro cristão, ele ainda vai pecar, ele ainda vai ficar doente, ele ainda vai sofrer, ele ainda vai sentir dor, ele ainda vai passar por muita dificuldade. O verdadeiro cristão, ele não está livre de passar por essas coisas. E, na verdade, Deus, ele vai provar aquele que é verdadeiramente um cristão. O que que Hebreus nos diz? Hebreus diz que Deus, ele nos ama. Nós, filhos de Deus, nós somos amados por Deus. E por sermos amados por Deus, nós vamos ser provados. Porque qual pai aliás, nós vamos ser disciplinados. Porque qual pai não disciplina o filho que ama? Então, quando nós cometemos um erro, Deus vai nos disciplinar. E naquele momento a disciplina não parece boa, o castigo não parece bom. Mas lá no futuro nós vamos dar muito mais frutos graças a essa disciplina que o Pai nos deu. Outra também é que ele permite para nós as provas, as dificuldades, as tribulações. Para quê? Para poder amadurecer a nossa fé. O cristão, ele precisa ser amadurecido. Assim que ele se converte, que ele confessa o nome de Jesus, ele se torna uma nova pessoa, é uma nova criatura, assim como diz 2 Coríntios. Só que essa nova criatura, esse novo ser que agora é o cristão, ele ainda é um nenenzinho, ele é um menininho na fé. E ele vai precisar aprender muita coisa até que um dia ele chegue ao ponto de homem perfeito, parecido com Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Mas para isso acontecer, ele vai precisar que a sua fé seja amadurecida. E como que a fé do cristão é amadurecida? É através das provas e tribulações. Porque através de uma prova, de uma tribulação, nós criamos mais paciência, nós conseguimos nos controlar melhor,
nós conseguimos ser mais perseverantes, a nossa esperança aumenta, então nós nos tornamos cristãos amadurecidos. Se você é um cristão de verdade, Deus vai permitir que você passe por provas e tribulações, para que a sua fé seja amadurecida. Essa história de que cristão não sofre, não sente dor, não adoece, isso é uma mentira. Deus nunca nos garantiu que nessa terra nós não passaremos por problemas. Na verdade, Jesus nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos garantiu que nós teríamos aflições. E até nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. E Jesus nos dá muitos exemplos mostrando que aqueles que forem verdadeiramente cristãos vão passar assim por provas, por lutas e por tribulações. Principalmente, simplesmente por amar o nome de Jesus, por confessar o nome de Jesus. Porque as pessoas não amam a luz, elas detestam a luz porque elas preferem as trevas, pois nas trevas as suas más atitudes não podem ser vistas. Mas não há nada que esteja escondido que um dia não venha a ser revelado. Então, aqueles que estão nas trevas, eles odiarão aqueles que estão na luz, porque a luz mostra como eles estão errados. E por isso eles perseguirão os que estão na luz. Quando uma planta dá muitos frutos, quem é elogiado? É a própria planta que é elogiada? Não. Quando uma planta dá muitos frutos, quem é elogiado é o seu agricultor, é o seu cuidador. Eu uso como exemplo o meu esposo. O meu esposo, ele toca guitarra. E quando ele toca, ele toca lá, ele faz um solo, toca um hino lá, as pessoas não chegam pra ele e dizem assim: nossa, mas a tua guitarra sai um som muito bonito, a tua guitarra toca uma música muito bonita. Não, as pessoas chegam pra ele e dizem: você toca muito bonito. Então, quem é que é elogiado quando ele toca? É a guitarra ou é ele? Então, é ele que é elogiado. Da mesma forma, nós somos a guitarra e Deus é o tocador. Então, quando da gente sai uma linda melodia, quem é elogiado é o tocador. Nós como plantas, quando nossos galhos, nós como os galhos, aliás, quando nós damos muito fruto, quem é elogiado pela planta está dando muito fruto, está sendo realmente santa, está imitando a Cristo, é Deus. Então, quando nós frutificamos, Deus é glorificado. Na oração do Pai Nosso tem uma parte que diz assim: santificado seja o teu nome. Mas Deus já ele é santo, santo, santo. Quando os judeus queriam dizer que algo era muito grande, era ao extremo, eles não faziam como a gente, que, por exemplo, nós temos a palavra santo e santíssimo. Eles usavam o santo e o santo, santo, santo. Não era grande e grandíssimo, era grande e grande, grande, grande. Não era bonito e belíssimo, era belo e belo, belo, belo. Então, quando os judeus queriam dizer que algo era muito extremo, eles repetiam a palavra 3 vezes. Então, Deus ele é chamado de santo, santo, santo. E como que nós poderemos santificar alguém que já é perfeitamente santo? Quando nós damos bons frutos. Então, quando nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome. Quando nós dissemos: santificado seja o teu nome, nós estamos querendo dizer: Senhor, que através da minha vida, que eu dê bons frutos, que eu seja santa, que eu dê um bom testemunho, para que através da minha vida o teu nome seja santificado na boca das pessoas. Para que quando as pessoas olharem para mim e verem que eu realmente sou uma imitadora de Cristo, então o nome de Deus seja glorificado, porque é Ele o causador de todas as coisas. Se eu sou santa, foi porque Ele me fez santa. Se eu vivo em santidade, é porque Ele me dá condições de viver em santidade. Porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a nova vida com Cristo, sobre o que é ser verdadeiramente um cristão. E é mais uma aula com os ensinos básicos
que todo cristão deve saber. É uma parte dos ensinos básicos que todo cristão deve saber. O que é ser um cristão? Agora que eu sou um cristão, como deve ser a minha vida? Então, se essa aula te edificou, se essa aula te abençoou, eu peço a você que curta a aula, porque aí o YouTube vai perceber que pode ser uma aula importante, um vídeo importante para passar para outras pessoas, recomendar para outras pessoas. E gostaria de pedir também para você compartilhar o vídeo, porque aí essa aula, essas informações que você aprendeu hoje, que te abençoou, vão abençoar outras pessoas através da sua atitude de compartilhar o vídeo. E gostaria de te pedir também para se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer. E quando o canal cresce, mais pessoas recebem os vídeos desse canal. Não para que realmente o canal cresça por mim, porque eu quero que o meu canal seja grande. Não. Mas porque a mensagem que esse canal traz é a mensagem do Evangelho. E quando você se inscreve no canal, e o YouTube percebe que por mais pessoas estarem se inscrevendo, o canal pode ter um conteúdo interessante, então ele recomenda também o conteúdo para outras pessoas, quando você curte, quando você compartilha e quando você se inscreve. São coisas que fazem mais e mais o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso ao Evangelho. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula tenha abençoado você e até a próxima.